E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger, de História. A aula de hoje será sobre o processo de independência no Brasil. Então vamos entender aí o contexto histórico que levou o Brasil à independência. Pessoal, a partir de agosto de 1820, vai estourar a Revolução do Porto em Portugal. Os rebeldes, os liberais, vão tomar o poder em Portugal, vão elaborar uma constituição aí que vai limitar os poderes de Dom João VI e vão exigir o retorno do rei, o regresso do rei. Ora, as guerras napoleônicas haviam acabado. Napoleão havia sido derrotado. Portugal não estava mais sob o domínio da França. Então não havia mais motivos para o rei Dom João VI continuar no Brasil. Então, no dia 26 de abril de 1821, Dom João VI volta para Portugal, deixando Dom Pedro, seu filho, príncipe regente, no governo brasileiro. Pessoal, quando os rebeldes tomaram o poder em Portugal, eles elaboraram as Cortes de Lisboa. O que eram as Cortes de Lisboa? Era uma assembleia ali composta por parlamentares que representavam os interesses da alta burguesia portuguesa. Eles tinham em mente duas coisas. Eles queriam promover a recolonização do Brasil, ou seja, transformar novamente o Brasil em colônia de Portugal, e queriam a volta de Dom Pedro também, o príncipe regente, a Portugal. Eles queriam toda a família real portuguesa, não mais no Brasil, e sim em Portugal. É daí que vai surgir os problemas, pessoal, porque vai surgir aí um conflito de interesses entre as cortes de Lisboa e a burguesia brasileira. Por quê? Pessoal, a elite brasileira não queria perder a liberdade de comércio que eles conquistaram a partir de 1808 com a abertura dos portos às nações amigas. E também não queriam perder a autonomia administrativa conquistada a partir de 1815 com a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Se o Brasil fosse recolonizado, se tornasse novamente uma colônia de Portugal, eles iam perder a liberdade de comércio e iam perder a autonomia administrativa, ou seja, a elite brasileira ia perder dinheiro, ia ter prejuízos com isso. A partir disso, o retorno de Dom João VI a Portugal, que vai iniciar o processo de independência brasileira, né? Eles pedem o retorno do rei, perdem o retorno de Dom Pedro I, né, a Portugal, vai iniciar aí um conflito de interesses entre o Brasil e Portugal. Vai surgir aí, pessoal, o Partido Brasileiro, composto por José Bonifácio, Cipriano Barata, Gonçalves Ledo, unidos contra um inimigo comum, as Cortes de Lisboa. Era preciso manter a liberdade de comércio brasileira e a liberdade administrativa conquistada a partir de 1815. Pessoal, o Partido Brasileiro vai organizar um documento com cerca de 8.000 assinaturas, né, de brasileiros que vão solicitar uma coisa: a permanência de Dom Pedro ao Brasil. Essa elite brasileira vai fazer um documento, uma petição, vai conseguir ali 8.000 assinaturas pedindo que Dom Pedro fique em Portugal, tá bom? No dia 9 de janeiro de 1822, esse dia ficou conhecido como Dia do Fico, que a partir do momento que Dom Pedro recebe esse documento, diz a tradição que ele diz o seguinte: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico, tá bom? Então, no dia 7 de setembro de 1822, em São Paulo, às margens do rio Ipiranga, foi proclamada a independência do Brasil, tá bom? Então, a partir de 7 de setembro de 1822, o Brasil não mais recebe ordens de Portugal. Pessoal, uma coisa que é importante destacar, isso cai bastante em provas, vestibular, Enem, sobre o processo de independência brasileiro, é o seguinte: vocês têm que ter em mente que o processo de independência brasileiro foi conduzido pela elite brasileira.
não houve participação popular. As pessoas pobres, humildes, a massa, nem estavam sabendo o que estava acontecendo, para eles tanto faz. Só mudou o patrão, a vida continuou a mesma, tá bom? E fica aí, pessoal, o processo de independência foi desencadeado justamente para garantir isso: autonomia administrativa e liberdade de comércio. A independência era para servir os interesses da alta burguesia brasileira, da classe dominante, tá? Outro fato importante: não houve batalhas sangrentas, não houve um conflito em grande escala entre Portugal e o Brasil. Houve sim algumas batalhas ali no norte, mas nada assim nada comparado ao que aconteceu nos outros países da América Latina e nos Estados Unidos, no processo de independência deles, tá? Então, foi um acordão feito entre as elites brasileiras e as elites portuguesas. Então, agora, saindo um pouco desse conteúdo formal, vou fazer uma crítica minha. Isso é opinião minha, tá? Cada um, vocês têm o direito de manter a opinião de vocês sobre a independência brasileira. Eu acredito, pessoal, que o nosso país já começou errado, já começou com corrupção. Porque vocês pensem, o nosso primeiro governante vai ser o filho do rei de Portugal, Dom Pedro. Então fica uma coisa estranha. Os portugueses nos deram a independência, a autonomia de comércio administrativa, porém, quem passou a nos governar foi o próprio filho do rei português. Então já começa com a corrupção, já começa com o jeitinho brasileiro, tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida sobre o processo de independência, tem muita coisa para a gente debater sobre isso, muitas questões para ser abordada. Me chamem no grupo durante a semana, a gente vai debater, conversar mais sobre o processo de independência brasileiro, tá bom? Pessoal, sobre o professor da sala de vocês que está me assistindo, mais uma vez, tem total liberdade para trabalhar a apostila da forma como vocês bem entenderem esse tema. Se você já quiser adentrar no primeiro reinado, vai a critério de vocês, tá bom? Pessoal, sobre as atividades dessa semana, eu vou querer que vocês peguem a apostila do segundo bimestre de História, vão lá na página 42 e tentem responder as atividades 7 e 8 da página 42. Mais uma vez, peguem a apostila do segundo bimestre de História, vão lá na página 42 e respondam só a atividade número 7 e número 8, que é sobre o processo de independência, tá bom? Façam aí, qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá bom? Falou, gente. Até mais, até a próxima aula.